Olá, Dr. Vitor Hugo. Olá, Ney. Olá, Santos. Um prazer estar aqui com vocês mais uma semana, podendo falar um pouquinho sobre direito tributário. Eu agradeço a presença de todos os nossos telespectadores que nos acompanham aqui pela CWB TV, o canal 5 da NET, e também os nossos ouvintes que acompanham o programa Sinap no ar pela Rádio Blitz. Hoje nós vamos conversar sobre a transação tributária. Vejam que em 2020, um ano muito difícil de pandemia, de crise econômico-financeira muito grave, veio no meio de todas essas notícias ruins a publicação da Lei 13.988, lá de abril de 2020, trazendo a hipótese de transação tributária, coisa que até então a gente não ouvia falar. Porque matéria fiscal é matéria indisponível, né? Não poderia estar sendo aplicada a autonomia de vontade diante da característica da matéria, né? E com essa possibilidade da transação, veio então a portaria 9.917, também de abril de 2020, regulamentando a transação na cobrança da dívida ativa da União. E interessante que essa portaria, ela vem prestigiar ali nos seus primeiros artigos, veja, a autonomia da vontade, a presunção da boa-fé do contribuinte, a possibilidade de favorecimento da concorrência leal e também a regularização do contribuinte, favorecendo, objetivando a manutenção do emprego, ao apoio ao enfrentamento da crise econômico-financeira que muitos estão vivenciando agora por conta dessa pandemia causada pelo Covid, né? E daí, tendo essa regulamentação da transação tributária, agora em agosto de 2020, nós fomos beneficiados, né? Aquelas empresas optantes do Simples Nacional, as microempresas, empresas de pequeno porte, né? Aqueles que fazem o recolhimento pelo Simples Nacional, foram beneficiados com a transação de dívidas de pequeno valor, né? Através da Lei Complementar 174. Essa Lei 174, ela é regulamentada por meio de um edital da própria Procuradoria, né? Que é o edital número 16, de 19 de agosto de 2020, que vem trazer o prazo de adesão do contribuinte à transação tributária até dia 29 de dezembro de 2020. Então, é importante que todos os contribuintes enquadrados no Simples Nacional que possuam passivos tributários tenham aí uma possibilidade de adesão a essa transação e essa transação traz alguns benefícios. Vamos lá. Vejam algumas características para essa adesão. Primeiro, a adesão tem que ser feita até o dia 29 de dezembro de 2020. Segundo, quais são os contribuintes que podem fazer essa adesão? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, não tem problema nenhum. Inclusive, em relação às pessoas físicas, caso seja uma pessoa física falecida, o herdeiro ou representante pode fazer o requerimento, né? Não tem problema nenhum. E daí, essa transação, ela é de dívidas de pequeno valor. Eles estipulam por meio do edital número 16 que essas dívidas de pequeno valor estejam num patamar até 60 salários mínimos e elas precisam estar consolidadas e inscritas em dívida ativa há pelo menos um ano, tá? Esses são alguns requisitos importantes. E daí, quais são os benefícios que o contribuinte enquadrado no Simples Nacional tem com com a publicação dessa Lei Complementar 174 e o seu edital 16? Pois bem, a possibilidade de pagamento de 5% do valor da dívida, tá? Sem redução. Esse 5%, que seria a entrada, pode ser parcelado em 5 vezes. O saldo restante pode ser parcelado também à opção do contribuinte a escolher. Ele pode parcelar em 7 vezes, tá? Se ele fizer essa opção do parcelamento em 7 vezes, ele vai ter uma redução de 50% sobre o valor total da dívida. Se for
a opção 2 vai ser 36 meses. Esses 36 meses vai ter um desconto de 40%. Ou a terceira opção, que é fazer o parcelamento em 55 meses com um desconto de 30% do valor da dívida. Sendo que é obrigatório que as parcelas tenham um valor mínimo de R$100, tá? E existe também a possibilidade do reparcelamento, ou seja, aquele contribuinte que já está em um parcelamento sem benefícios ou com benefícios não tão favoráveis, eles podem optar pela migração para a transação tributária. Nesse caso, ele precisaria fazer esse reparcelamento não pagando apenas os 5%, mas 10% de entrada, né, daquelas inscrições que forem selecionadas. Algumas características específicas. Durante o período de transação, o contribuinte ele precisa estar em dia com o FGTS e ele tem um prazo de até 90 dias para regularizar caso surjam novas dívidas ativas durante o curso da transação. Então, vejam que a própria normativa já vem a favorecer aquele contribuinte de boa fé, que realmente tem interesse em fazer essa autorregularização, como também manter-se regular com o fisco durante esse período de cumprimento da transação. Bom, algumas informações importantes. Essa transação, ela pode ser feita por meio de adesão no CISPAR, que é um sistema, é um portal chamado Regularize, lá no site da Procuradoria. Então você entra lá, vai ter lá negociações de dívidas, você vai entrar direto no CISPAR, você escolhe quais são as inscrições que serão incluídas nesse benefício, nessa transação, e a partir daí você gera pelo próprio sistema a guia do pagamento da primeira parcela. É imprescindível o pagamento da primeira parcela para daí ir para a análise da Procuradoria deferir ou não essa transação. A Procuradoria tem um prazo de até 5 dias úteis para fazer esse deferimento, né? E existe a possibilidade, inclusive, de caso haja o indeferimento, o contribuinte tem um prazo recursal, tá? Então, existe essa possibilidade também para que haja a regulamentação. Bom, feita essa adesão, o contribuinte vai ter a oportunidade de escolher quais são as dívidas que vai entrar nesse parcelamento e a partir daí vai ter a opção de fazer o pagamento com esses benefícios. Vejam a importância de medidas como essa em um ano de crise. Vejam as medidas, os programas que todo o Estado está adotando para ajudar no enfrentamento à crise. A partir disso, nós vemos uma força-tarefa, né, de todos e não só aplicado aqui ao direito tributário, mas a inúmeras outras áreas, né, sociais, trabalhistas. Nós temos essa medida como uma forma de favorecer a manutenção do emprego, né, e ajudar no enfrentamento de todas essas dificuldades. Essa é uma notícia que eu queria trazer para vocês e divulguem, pois aqueles contribuintes enquadrados no Simples que possuem passivos tributários, eles têm aí a oportunidade de fazer essa autorregularização e tem que observar o prazo, 29 de dezembro de 2020. Bom, na próxima semana a gente volta a conversar sobre direito tributário, vou estar esperando vocês e uma boa semana a todos!